e aqui, joia. Galera, então como é de praxe, eu tô com o WhatsApp aqui aberto, né? O WhatsApp desse grupo da turma. Tem alguém que ainda não está no grupo? Que não entrou no grupo, não tem o grupo do WhatsApp? Se tem alguém que não está no grupo, pode me mandar uma mensagem ou mandar para um dos seus colegas no WhatsApp ali no privado. Para que vocês consigam entrar e ter os conteúdos, ter essas aulas que eu vou colocar no YouTube certinho, tá? Caso tenha alguém aí que não tenha entrado. Luane tá com a mãozinha, quer falar? Pode perguntar. Prof, tem como mandar o link do Drive lá no grupo, fazer um favor? Sim, ele tá na descrição ali, ele fica no... Eu não achei, acabei de entrar, mas não achei. Eu vou pegar ali, pera aí. Copiar endereço. Esse aqui. Deixa eu até testar, ver se ele tá funcionando, que hoje cedo o meu não tava abrindo direito. Tem uma outra matéria que eu coloquei, ó. Esse tá funcionando. Tá funcionando sim, prof. Agora eu consegui entrar. Agora deu, Obrigada. né? De nada. Deu, obrigada. Eu coloquei uns slides errados aí numa outra disciplina, daí eu não tô conseguindo arrumar, bugou meu OneDrive, mas de tarde ele volta, né? Uma hora ele sempre revive, então... Ficamos no aguardo. Se tem alguém que ainda não tá no grupo, tá aqui o meu telefone, vocês podem me mandar uma mensaginha ali e pedir o link, daí eu envio. Se tá todo mundo no grupo, a gente inicia. Galera, tô com o WhatsApp aberto, então vocês podem mandar alguma observação por lá, alguma pergunta por lá, se vocês não gostam de abrir o microfone. Se vocês quiserem abrir o microfone durante a aula, me interromper, perguntar, fiquem bem à vontade. O máximo que vai acontecer é eu levar um susto, mas não se preocupem, tá? Eu baixei um pouco o meu som aqui. Beleza? Não quero interromper e tal. Tem o recurso aqui que a Luane usou, que é o recurso da mãozinha. Aí fica do lado do teu nome a mãozinha aparecendo, né? É só clicar aqui no meio. E aí eu sei que você quer falar e daí eu te chamo. Então fiquem bem à vontade pra gente ir interagindo e conversando e tirando dúvidas. Que o objetivo é todo esse, né? E aí, deixa eu só reduzir o meu rosto aqui, pra ele não atrapalhar tanto. Aí, já. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esses sistemas construtivos aí que são diferentes. A gente começou a falar sobre eles na semana passada, né? Sobre esses sistemas que têm uma pegada diferente do convencional, então que vão trazer uma produtividade para as minhas obras, que vão trazer uma leveza, vão trazer uma redução de resíduos, um controle tecnológico maior no próprio material. E o primeiro aí que a gente vai estar abordando é o steel framing, tá? Ou conhecido como light steel framing. O light steel framing, o leve, né? O light vem de estrutura leve. Por quê? Porque a nossa estrutura é exatamente isso, uma estrutura leve, tá? Então o aço é um tipo de elemento, né, que quando ele é utilizado nesse modelo, com essas chapas que tem uma espessura fina ali, ele vai formar uma estrutura que é bem mais leve do que uma estrutura convencional. Então, em relação a peso, de balança mesmo, a estrutura vai ser mais leve. E isso, consequentemente, vai trazer algumas particularidades aí para esse tipo de construção que a gente vai conversar na sequência. Então, as peças vão ser essas finas chapas de aço que vão montar os elementos, que vão ser conectados aí, né? Pode ser por parafuso, pode ser por solda, essas conexões. E aí, quando a gente faz as conexões, eles montam para a gente o tal do esqueleto estrutural, né, da nossa edificação. Então, monta as vigas, os pilares, até mesmo os nossos elementos de vedação, né, os painéis de parede. E aí a gente utiliza isso tudo com esse mesmo material, tudo trabalhando com essas finas chapas de aço. O que traz utilizar esse tipo de material para a nossa construção?
vai trazer o que a gente conversou na semana passada, que é essa metodologia industrializada. Então, a gente vai ter um material que é produzido fora do canteiro, ele é trazido para o canteiro já pronto, e ele é apenas alocado, posicionado, conectado para trazer esse esqueleto estrutural. Então, a gente não tem a necessidade de fazer a produção do material ali em obra. Consequentemente, a gente vai ter uma redução de resíduos, vai ter um material que tem uma qualidade mais garantida, vamos dizer assim, né? Porque a gente está comprando o material pronto em si. Vou ter uma produtividade maior, então o posicionamento vai levar bem menos tempo e a gente vai ter, né, uma otimização aí de recursos e de materiais. Então a gente vai ter os mesmos materiais sendo utilizados durante todo esse processo do esqueleto. Aí vem os processos complementares de planejamento, então tá tudo muito conectado, né? A gente não vai ter aquela separação que a gente tem no convencional de fazer a estrutura de concreto armado e aí na sequência fazer a vedação de alvenaria. Ana Paula. Esse esqueleto estrutural, alguém precisa fazer o projeto dele, porque tem um encaixe de cada peça, né? Quem que faria daí? Sim, normalmente tem empresas especializadas que trabalham com steel framing e eles têm os padrões, né, vamos dizer assim, de elementos, e aí eles montam um projeto para fazer essas conexões. A gente vai ver nos métodos de montagem, a gente pode fazer a conexão peça a peça em obra ou já comprar o painel fechado pronto, então, que daí facilitaria esse processo. Entendi. Mas Obrigada. feito um projeto, sim. Uhum. E aí são esses projetos que vão ter essa diferenciação, né? Então, diferente do que a gente tem no convencional, esse aqui vai precisar de um projeto, vamos dizer, estrutural, né? Assim como os edifícios de concreto armado e tal também precisam, que vai ter outros aspectos. Então, levando em consideração qual que é o tipo de elemento que está sendo usado, são essas chapas de aço, como que vai ser o processo de conexão, aonde que vão ter as ligações, como que transpassa os esforços, vai ter esse projeto estrutural envolvido também. Uma das partes mais interessantes do nosso steel framing é o lance da leveza. Então a gente vai ter uma estrutura bem mais leve. Por que isso é legal quando a gente fala de uma estrutura como essa? Porque em comparação com o concreto armado, as estruturas, pilares, vigas, cobertura e tal, vai ser muito mais leve do que se a gente estivesse trabalhando com concreto armado maciço ou próximo aí do maciço, né? Por quê? Porque eu vou trazer menos esforços para as partes subsequentes, eu vou reduzir essa passagem de esforços de peso que vem da construção. Quando a gente faz o cálculo estrutural comum, né, da estrutura de concreto armado, a gente tem que levar em consideração o peso da viga, o peso da laje, o peso do pilar. Por quê? Porque é muito peso. Não é pouco peso, então é bem significativo. Então isso faz com que os pilares mais inferiores sejam bem maiores, porque a gente precisa resistir aos esforços que vêm de toda a estrutura que está em cima. Quando a gente chega na fundação, também vai ser um tipo de estrutura já bem mais robusta, porque tem que estar recebendo toda a carga de edificação, além da de utilização, a carga de estrutura do peso mesmo do edifício. E aqui, isso aqui fica um pouco mais leve, então a gente tem estruturas que têm seções menores, são chapas mais finas, são estruturas que, em comparação com o concreto armado comum, vão ter uma redução de dimensões mesmo. E isso vai trazer uma leveza para a construção em si e vai trazer uma leveza também na hora que a gente for transpassar essas cargas ali para o solo, né, através da nossa fundação. Vou mostrar para vocês qual que é o tipo de fundação aí que é mais adequado quando a gente fala desse processo, por exemplo. Além da gente ter a leveza, a parte legal do aço, né, dessas estruturas metálicas, é que eu tenho uma estrutura mais leve e tal, eu preciso usar dimensões menores, mas eu mantenho a resistência. E aí é uma coisa linda, né, galera? Eu tenho dimensões menores, mas a minha resistência tá lá.
Por quê? Porque os materiais metálicos, eles resistem muito bem aos esforços, e é um dos porquês a gente utiliza ele em conjunto com o concreto, porque a gente coloca ele onde o concreto não aguenta, que é na parte que é tracionada nas estruturas. Então, ele entra para formar o concreto armado, né, em outro formato, que é no formato de barras, porque o concreto aguenta bem a compressão e não aguenta bem os esforços de tração. Aí a gente coloca o aço. Mas, na verdade, o aço, o metal, ele aguenta bem a qualquer tipo de esforço. Ele aguenta bem a tração, ele aguenta bem a compressão, ele aguenta bem a flexão. Então, é um material extremamente resistente. Então, mesmo que ele tenha dimensões menores, a resistência da estrutura, o quanto que ela aguenta e tal, é mantido. E aí, essa é a parte interessante aí que a gente tem do steel framing também. Mesmo eu tendo dimensões menores, eu vou ter uma resistência adequada para fazer a construção nesse formato. Ok? E aí, galera, a gente entra... Acho que tem um aluno que está no link errado. Pera aí. Deixa eu só passar aqui para ele. Acho que ele está pedindo ajuda no outro grupo. Aí. A gente entra para conversar um pouquinho sobre o material em si. Então, como a gente falou antes, o aço, né? Ele é um material fabricado, ele é feito em fábrica, né? Passa por essa produção industrial. Então, ele passa por um processo aí de fusão, né? Para que ele vire um material moldável. Aí a gente molda esse material da maneira que a gente quer que ele tenha no formato final. E aí ele é resfriado para ter essa produção aí desse material que é mais fino, dessa chapa mais fina aí. Beleza. Como a gente tem um material que é fabricado, que é produzido, e ele tem essa composição metálica, a gente consegue estruturas, elementos que são mais homogêneos. Então, nós temos uma certa regularidade, uma padronização entre as peças de aço, tá? Muito mais do que a gente tem com o nosso concreto armado convencional. O concreto é um material heterogêneo, ele tem uma mudança de mistura ali, né, de composição, que já vai dar um resultado, uma propriedade diferente para ele a hora que ele endurecer. Aqui no aço não, a gente consegue trazer essa regularização de uma maneira mais fácil, tá? Consequentemente, quando eu trago essa regularização entre as peças, quando esse material é formado, né, de uma forma mais homogênea ali, mais similar entre uma peça e outra, isso vai trazer uma maior segurança. Trazendo uma maior segurança, né, galera, a gente consegue ter esse elemento aqui acontecendo. Eu consigo trazer uma precisão de cálculo mais próxima do real. Então, sim, a gente vai fazer o projeto relacionado com essas estruturas de aço, considerando a sua resistência. E aí a gente tem algumas empresas que trabalham exclusivamente com steel framing, né? E que normalmente produzem esses projetos. Então, quando a gente pensa em utilizar um sistema como esse, a gente vai ter que ir atrás de uma disponibilidade inicial, né? Acho que é uma das primeiras coisas que a gente tem que levar em consideração aí é o lance da disponibilidade regional para um sistema como esse, de uma empresa que dê o respaldo para a gente conseguir utilizar esse sistema, tá? E aí a gente vai ter o que a gente chama de precisão de cálculo elevada. Então a gente consegue chegar numa distribuição de cargas aí mais real, consegue reduzir as dimensões para eu não utilizar tanto material e chegar no que realmente vai estar acontecendo lá em obra, então na resistência que realmente o meu aço vai ter, né? Chegar numa proximidade aí com o que é a realidade da minha obra, bem maior do que a gente tem no concreto armado, onde a gente coloca uma quantidade bem grande de coeficientes de segurança para ter essa margem aí de erro se eu tiver um problema de execução e tal. Então, aqui a gente consegue aproximar um pouco mais esses valores, consequentemente eu aproximo mais o meu orçamento também, né? Então, eu não preciso
superdimensionar a minha obra para que ela fique segura. Aqui eu tenho uma segurança maior que o próprio material me dá. Além de eu ter essa precisão de cálculo, então, que vai melhorar a minha orçamentação e tal, e vai trazer esse aspecto de eu chegar um pouco mais próximo do real, isso também vai me possibilitar gerar um menor desperdício, certo? Então eu vou usar apenas os elementos que são necessários para resistir aos meus esforços da edificação. Eu não vou estar trabalhando com material que precisa ser moldado em obra, então a única coisa que a gente vai fazer em obra é fazer esse posicionamento, essa montagem aí, dependendo do estilo de montagem que eu escolher, a gente vai ver eles na sequência. Então, eu vou ter um menor desperdício de insumos, de material em si, né? O desperdício aí vai ser mínimo em comparação com uma estrutura convencional, tá? Outro aspecto que a gente já conversou, elevada resistência mecânica. Então, é um material que resiste bem a qualquer tipo de esforço, compressão, tração, flexão, mas ele tem um menor peso. Então, em comparação com o concreto, uma dimensão menor ali de aço consegue resistir bem aos mesmos esforços, tá? Conseguem aguentar bem. E a gente vai ter, galera, o que a gente chama aqui nesse sistema de flexibilidade arquitetônica. E aí eu quero trazer para vocês mais uma reflexão em si, certo? Para a gente pensar um pouquinho o que é a tal da flexibilidade arquitetônica. Daí ele diz para mim assim, esse sistema ele possibilita a utilização de diversos tipos de acabamento. Então, por ser um sistema de montagem, é comum que aqui a gente brinque mais. Então, que eu saia um pouco do convencional, né, do sistema de acabamento, que é o convencional, que é as 3 camadas, chapisco, embolso, reboco e fazer um processo de pintura, né, que é o que a gente utiliza normalmente nas estruturas convencionais. E aí aqui eu consigo brincar um pouco mais, a gente tem um acabamento com placa cimentícia, mas eu posso trazer um revestimento diferenciado aí por cima, trazer rochas ornamentais, trazer um tipo de textura diferente, trazer algum outro material que tenha um aspecto arquitetônico aí diferenciado, fora do convencional. Tá, mas isso quer dizer que eu não posso fazer isso numa obra comum? Que eu não tenho essa flexibilidade arquitetônica? Sim, eu tenho, não tem problema, eu posso fazer. Por que não acontece normalmente? Por que esses elementos de revestimento, principalmente, não são tão explorados quando a gente está numa obra comum? Para mim, tem alguns fatores que fazem com que isso não seja explorado, tá? Normalmente é o lance de aproveitar material, aproveitar o que já está sendo feito. Então, se está sendo feito dessa forma no interno, já faz no externo também, né? É um sistema mais rápido, que a galera já está produzindo, vai ter que fazer o acabamento geral, já faz o acabamento externo também, né? E utiliza tudo do mesmo procedimento. Tem um negócio relacionado, claro, à orçamentação também, desses acabamentos, que talvez não cabe para aquele tipo de obra, mas tem um lance de não querer explorar, né, galera? De não querer fazer uma coisa diferente, porque isso vai precisar de um processo, de um outro tipo de treinamento, vai precisar de um cuidado aí que uma situação comum ali de acabamento já não exige, já é um pouco mais conhecida ali da equipe, da cultura e tal. Então, não é que a gente não possa ter essa flexibilidade e esses acabamentos diferentes quando a gente está numa obra comum. A gente pode, tá? Na estrutura de concreto armado tem essa possibilidade também de utilizar todos os tipos de revestimento que existem, de dar uma explorada e trazer uma fachada arquitetônica diferente. Só que aqui, nesse sistema em steel framing, como a gente já está utilizando um sistema diferente, é comum que se explore um pouco mais esse aspecto final da estrutura, tá? Por isso que traz esse aspecto aí da flexibilidade em si. Não é que não pode, né? Mas é que a galera não faz muita coisa, tá? Mas qual que é o objetivo, né? Principalmente quando a gente está dentro da universidade, é que vocês conheçam as possibilidades completas. Então, o máximo de possibilidades que vocês tenham aí de explorar no mundo da construção civil para sair um pouco desse convencional. Para mim, muito do mesmo fica um negócio repetitivo, e acho que o objetivo da gente formar profissionais novos
não é essa repetição, não é ficar sempre fazendo a mesma coisa, sempre reproduzindo a mesma cultura. Então é a gente já começar a pensar um pouco fora da caixa, sabe? Que é o futuro que a gente está vendo aí nas empresas, nos profissionais que estão ascendendo no mercado, né? E não precisa nem ir muito além, galera. A construção é muito fechada, né? Então, só para a gente fechar um dos últimos conceitos aqui, daí a gente parte para a parte da montagem em si. Todos esses aspectos, né, que o aço vai estar trazendo para a gente, então esse controle tecnológico do material aí, que vai trazer uma regularidade nas suas propriedades, que vai fazer com que ele seja mais homogêneo entre suas peças, essa maior segurança, essa precisão de cálculo que ele vai possibilitar, a sua elevada resistência, né, e o seu menor desperdício, vai trazer para a gente uma eficiência estrutural nesse tipo de sistema construtivo, que é muito interessante aí para que ele seja aplicado, né, aonde for possível de ser aplicado esse tipo de sistema. Obviamente, galera, o aço é um material caro, nem sempre eu vou conseguir ter viabilidade na minha obra para utilizar um sistema como esse, mas é um sistema bem interessante aí que traz uma eficiência que talvez outros sistemas não tragam, né? Que traz uma qualidade de material e tal, desde que seja bem executado, que vai refletir na qualidade final do meu empreendimento, tá? E aí vem os aspectos, né, galera, que a gente tem que levar em consideração quando estamos pensando num sistema como esse. Então, sim, um sistema como o steel framing precisa de mão de obra qualificada e treinada, mão de obra que esteja com a possibilidade de fazer esse sistema funcionar. Então, não adianta eu estar utilizando um sistema de steel framing se eu não tenho pessoas que conheçam o sistema para fazer essa execução, para fazer com que isso funcione. Se for feito da maneira errada, as transmissões de carga entre as peças fica com desvios, com inconsistências, e aí a gente vai ter problemas e danos estruturais muito mais fácil do que numa estrutura de concreto armado, que tem essa margem de erro aí bem maior. Aqui não tem, então precisa ser sim uma equipe que conhece o sistema, que sabe como fazer, por isso que é bem comum a gente contratar empresas que trabalham só com esse segmento, tá? Para produzir, né, esse tipo de sistema. Aqui em Ponta Grossa, que eu sei da Smart, que estava em ascensão na época que eu estava me formando, não sei se vocês conhecem mais alguma que seja competitiva aqui na nossa região. Se souberem, me fale. A DNA? DNA? Eu não sei se ela ainda tem esse nome, mas eu acho que é isso, sim. A DNA é bem... É desse segmento também. Uhum. Então, são empresas, né, que utilizam esse tipo de sistema e já vão ter os projetos, já vão ter essa experiência, né, para reproduzir o sistema da maneira adequada, né? Joia. Além da gente ter, né, galera, a mão de obra qualificada e treinada, o nosso canteiro vai ter que estar preparado para um sistema de montagem. E aí exige, né, uma preparação diferente do que um canteiro comum. A gente precisa de espaço para colocar as peças ou os painéis, dependendo de como que vai ser a montagem. Eu preciso ter esse giro de rotação para que as peças sejam posicionadas no local correto. Eu preciso ter um canteiro mais limpo, mais organizado, para que isso não se misture e para que as etapas de montagem aconteçam de uma maneira fluida e contínua, sem a gente perder, né, o fio da meada de aonde que tem que ir as peças, qual que é o primeiro tipo de construção que tem que ser realizado, não perder elementos no meio da bagunça, né? Então, ter uma certa organização para a gente entender como que o sistema vai estar acontecendo, né? E conseguir fazer essa montagem de uma maneira mais acertada, mais focada. Acho que quando a gente fala de um canteiro comum, parece que o negócio só vai acontecendo, né? Não é para fazer assim, é para a gente fazer uma programação e entender o canteiro e o que ele vai ter de necessidade, mas aqui exige uma limpeza e uma
disponibilidade de área e tal, para ter uma situação mais aproximada aí de visualizar a estrutura, de fazer com que ela suba, com que tudo esteja nivelado e preparado para receber as etapas seguintes. Então a gente precisa sim de um canteiro de obras mais limpo, mais organizado, feito com cuidado, tá? E aí a gente fala das 3 etapas, né, de como que esse processo acontece. Então, nós temos a etapa de estruturação, então de montar esse esqueleto estrutural, né, que a gente estava comentando ali no começo. A etapa de montagem, e aí a gente já fala da montagem de elementos complementares, então elementos para conforto térmico e acústico, elementos de hidrossanitários e elétricos, as nossas esquadrias, a instalação das esquadrias, então essa montagem chegando perto da finalização, do acabamento final, e aí sim a etapa de finalização para o que vai ficar ali visível para o meu usuário final, para o meu cliente, para a pessoa que vai estar utilizando aquele empreendimento. Então, a gente divide dentro do sistema de steel framing em 3 etapas e a gente vai conversar sobre elas mais especificamente agora, já. E aí, galera, a gente começa falando da base. Então, aqui no sistema de steel framing, a gente tem que pensar na primeira coisa que é construída em qualquer tipo de obra. Primeira coisa que é construída na obra, fundação, que é o quê? O que vai segurar toda a minha edificação. Então, todas as cargas vão passar entre os elementos estruturais, cobertura, lajes, vigas, pilares, fundação para o solo. Então, a fundação é a primeira coisa que a gente constrói. Qual tipo de fundação que eu posso utilizar quando eu estou numa estrutura de steel framing? Qualquer tipo de fundação. Então, eu posso utilizar qualquer sistema de fundação que for necessário para aquela obra. Então, se eu preciso chegar numa camada mais resistente, preciso utilizar estacas, por exemplo, posso estar utilizando. Se eu estou com camadas rasas que têm uma certa resistência, eu consigo utilizar uma fundação, né, com esse aspecto raso, como as sapatas, posso estar utilizando. Mas a gente tem um sistema que, se for possível de ser realizado, aqui ele se destaca. E esse sistema é o radier. O que é o tal do radier? Vamos dar uma relembrada. O radier, galera, nada mais é do que uma laje de concreto armado maciço. Então, a gente vai fazer um processo de armação. É uma laje, claro, com espessura maior do que uma laje comum, que é utilizada aí, né, nas obras e tal. É uma laje mais robusta para conseguir receber as cargas da edificação inteira, né? E conseguir distribuir isso para o solo, mas é uma laje de concreto armado maciço. Então, eu vou ter armação e vou preencher essa armação inteira com concreto. Hoje a gente já nem utiliza mais laje maciça em obras comuns. Normalmente a gente coloca as vigas de concreto armado, as vigas de pré-fabricado, né? E faz um preenchimento com tijolos cerâmicos ou com EPS para reduzir um pouco esse consumo de concreto, porque o cimento é um material caro, que tem todo um processo aí de queima para sua produção, que traz gases tóxicos para o ambiente e tal. Então a gente reduz um pouco esse consumo nas nossas lajes comuns. Mas aqui no radier, ser maciço é importante, tá? Porque aí a gente está recebendo todas as cargas de edificação. Então, é um sistema de fundação mesmo, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai, nessa grande área, né, nessa grande laje, vai pegar todas as cargas e vai distribuir elas para o solo. E por ser uma área grande, então, o tamanho de uma laje inteira que vai pegar toda a edificação, ele vai conseguir reduzir um pouco as tensões que vão ser passadas para o solo e passar isso de uma maneira mais branda, mais tranquila, mais de boa. Então, é uma boa distribuição de cargas quando as primeiras camadas de solo têm uma resistência legal. A gente consegue utilizar esse sistema. E aqui, como a gente tem uma estrutura que é mais leve, que é essa estrutura de aço que tem uma
leveza em comparação com a estrutura convencional, o peso que vai vir da própria estrutura é menor. Então, a gente reduz um pouco essas cargas que vêm para a fundação. Consequentemente, a minha espessura aqui do radier não precisa ser tão robusta quanto seria se fosse um sistema convencional de concreto armado na minha estrutura. Vai conseguir reduzir um pouco a robustez dessa fundação para transmitir as cargas. Além da gente ter essa transmissão de cargas aí uniforme, branda para o solo, nós vamos ter uma situação de nivelação, de nivelamento que essa fundação vai trazer. Por quê? É uma base, galera. Né, aquele primeiro nível ali. Então, eu posso utilizar essa fundação nesse formato para ser o nível para que eu faça a montagem da minha estrutura. Então, eu monto ali uma primeira superfície e essa superfície pode sim ser utilizada como base e vai ser utilizado como base muitas vezes para subir a estrutura de steel frame. Possibilita isso, né, e facilita a minha vida montar essa primeira base ali para conseguir subir a estrutura. Por isso que é bastante aplicado fazer esse processo. Beleza? Aqui alguma dúvida? Susi? Acho que a galera tava no outro grupo, né? Ah, isso. Agora vocês entraram, né? A gente fez um grupo novo para essa disciplina, daí eu tô mandando os avisos por lá, acho que era por isso que vocês estavam sem o link. Joia, falamos das situações de fundação e agora a gente fala um pouco sobre a estruturação das paredes, então que vem desse primeiro processo ali de montar o esqueleto estrutural. E aí nós temos aqui dentro do steel framing alguns modelos de construção que eu posso estar escolhendo dentro do que for mais interessante para mim, de orçamento, de disponibilidade, de como que a minha equipe vai estar trabalhando, o que eu tenho de possibilidade para estar executando esse tipo de sistema. No primeiro método, que é o método tradicional, é o método Stick Building. O que esse método traz para mim? Como que é feito, galera? Aqui a gente vai ter a montagem dos painéis e dos sistemas estruturais aí acontecendo no próprio canteiro. Então, o que vai acontecer? Vai vir as pecinhas para mim de steel framing todas separadas. Vão vir as chapinhas todas separadinhas, tá? Não vai vir nada ou quase nada montado. E aí isso vai ser montado pela minha equipe dentro do canteiro. Então vai vir um guia de projeto para que a gente consiga fazer essas conexões, mas vem tudo separado e aí a gente começa a montar isso dentro do canteiro. Isso exige o quê, galera? Uma equipe que saiba fazer essas conexões, que consiga trabalhar com esse tipo de sistema dentro do canteiro, então, para conseguir fazer da maneira correta, né? É mais ou menos aquele lance que a gente faz quando a gente fala que vai montar um móvel que a gente comprou. Fala, não, eu não vou pagar um montador, certo? Porque eu consigo montar, é só um hack, é só um criado mudo, certo? Eu vou conseguir montar sozinho. Montar, você até monta, mas dizer que ficou 100%, entendeu? Daí já é um pouco difícil. É meio isso. A gente precisa de uma equipe que saiba deixar o negócio 100%, tá? Então, vai exigir uma equipe treinada para esse tipo de sistema, beleza? O que é legal nesse tipo de situação, que facilita um pouco e que talvez seja interessante na hora da minha escolha? Isso aqui, né, galera? Flexibilidade de transporte. Então, por eu ter peças menores que vão estar separadas, não vão ter esse tamanho todo, essas dimensões todas, se a gente comprasse a peça já conectada, né? Eu vou facilitar o processo de transporte. Então, a gente consegue trazer mais peças de uma vez só, consegue utilizar equipamentos de transporte menores, né? Então, para conseguir levar essas peças até o local de obra, consequentemente, vai reduzir um pouco o custo desse processo, né? E também reduz um pouco o custo de montagem, porque a montagem vai ser feita pela equipe dentro da obra, não pela empresa que está vendendo, né, o sistema de steel framing. Então,
tem esses pontos para serem levados em consideração. O que é mais interessante para vocês? Eu tenho uma equipe que vai conseguir fazer essa montagem da maneira adequada? Ou é melhor que eu parta para uma outra situação ali de montagem em si, porque eu estou inseguro e eu não vou conseguir trabalhar nesse formato? Fazer essa análise, né? Então, se eu não tenho segurança para trabalhar aqui, para fazer essas conexões no canteiro, como que eu posso trabalhar? Eu tenho o próximo modelo de construção, que é o método de construção em painéis, ou panelized. Nos painéis, galera, aqui os painéis vão vir prontos, então a estrutura, né, das minhas paredes ali, e se eu tiver alguns sistemas estruturais similares com os pilares e tal, a gente vai trazer eles prontos de fábrica, tá? Então, todas essas conexões que a gente ia fazer dentro da obra, elas já vão estar feitas, vão estar prontas. E aí, claro, a gente vai ter um sistema de transporte que vai precisar ser mais robusto para conseguir trazer esses painéis, levar eles até o local da obra, até o canteiro. Mas vai facilitar esse processo de montagem, né? Então, quando chegar lá, eu vou ter uma certa agilidade. Porque o painel está quase pronto, né? Então eu vou ir mais para a parte ali de incluir sistemas complementares e fazer esse acabamento aí que vai ficar visível para o meu cliente final. Beleza. Além de eu ter essa agilidade, eu vou ter o quê? Controle de qualidade, né, galera? Em comparação com o anterior, aqui eu vou ter um certo cuidado, né? Que vai ser dado pela própria empresa que está me vendendo esse material. Eu tenho uma certa garantia desses painéis. Se tiver algum problema, alguma situação que a gente viu e não conseguiu, né, viu que está errado, viu que está com algum problema, eu posso devolver para a empresa, posso falar, ó, não foi isso que eu comprei e tal. A gente tem uma certa garantia que esse tipo de compra me traz, né, um controle de qualidade maior. Então, aqui nessa fase, a gente vem com o painel já estruturado e pode ou não ter a presença já do isolamento e até de um primeiro acabamento, tá? Não acabamento completo, porque o acabamento completo vem na segunda etapa, mas um acabamento superficial, essas primeiras placas aí de fechamento, dá para ter nessa etapa aqui, para ser um pouco mais completo esse painel. E aí, obviamente, por a gente estar comprando um painel pronto, né, com a estrutura pronta, esse tipo de sistema é um pouco mais caro. Então, tem um preço envolvido aí, que dependendo se eu quero ter essa segurança e tal, dentro do meu orçamento, da minha orçamentação, compensa. Opa. E o último método, modelo de construção, é o método da construção modular, ou modular paneling. O que vai acontecer aqui? Os painéis vão vir com o acabamento finalizado. Então, galera, vem com tudo, tá? Do sistema de isolamento até as esquadrias, instalação ali das aberturas, sistemas complementares já praticamente prontos, vem tudo direto da fábrica. O único trabalho que a gente vai ter é de posicionar e fazer a fixação e essas conexões finais ali, né, que podem estar restantes, que veio lá para fazer ali na obra, mas é muita pouca coisa em comparação com o sistema anterior. No sistema anterior, os meus painéis estão abertos, estão com a possibilidade de eu trazer um revestimento externo que ainda não foi pensado e tal. Aqui a gente já vem até com revestimento externo, tá? Então tá tudo encaminhado, pronto. Então o acabamento é o que a gente considera finalizado. Para a gente fazer uma conexão, só para pensar, mais ou menos como se eu comprasse as paredes de um container separadas, entendeu? Quando a gente compra o container, né, e trabalha com esse tipo de sistema construtivo, ele vem pronto, né? Ele vem o container ali já pintado e tal, com o revestimento final. É como se a gente comprasse as paredes dele em separado. Então o painel está finalizado com as aberturas, tudo certinho. É só a gente posicionar no local. Esse aqui é um modular paneling.
E aí, claro, né, galera, se eu tô com uma situação dessa, vai ser mais caro, com certeza. Eu tô comprando com acabamento, né? Mas dependendo, se eu preciso, por exemplo, de uma rapidez para produzir uma situação como essa, né? Preciso que a minha obra saia para ontem. Talvez esse sistema seja interessante ali, né? Chega o posicionamento, posiciona, acabou a obra, tá pronto. Então fica muito mais rápido do que a gente ter que fazer os processos de conexão lá do início, ou ter que fazer o acabamento ali em obra. Então já é um outro tipo de sistema que tem um objetivo. Então depende o quê? Sempre da necessidade do meu cliente, da necessidade daquele projeto. Por isso que a gente conhece sistemas diferentes ao longo da universidade, para que a hora que eu precisar escolher, eu tenha um conhecimento técnico abrangente. Então eu sei quais são os sistemas que são disponíveis, e aí eu posso escolher dependendo da necessidade do meu cliente. Ah, ele precisa que seja produzida essa obra muito rapidamente. Aonde que eu posso buscar essa agilidade, essa rapidez? Ou aonde que eu posso buscar um sistema que me possibilite trazer essa flexibilidade arquitetônica que ele quer? Ou um sistema que seja mais leve, né, que traga esse aspecto industrial de uma maneira diferente, que faça uso de um canteiro mais limpo, que tenha redução de resíduo. Dependendo da necessidade do cliente, do que ele está propondo ali, do que vocês, como profissionais, estão sentindo que vai precisar ser feito, vocês fazem as escolhas dentro, claro, da viabilidade orçamentária da galera, que é um dos pontos aí chaves, né, para a gente utilizar esses sistemas diferentes. Até aqui tranquilo? Sim. Joia. Sim, tranquilo. Então, a gente falou das estruturas. Então, a gente conversou sobre a fundação e sobre montar esse esqueleto estrutural. Ele pode estar mais acabado ou não. Se ele não tiver com essa situação de acabamento, né, e tal, como a gente viu ali no último, a gente vai falar sobre as instalações dos sistemas complementares. E aí, meu povo, deixa eu fechar aqui, reduzir aqui. E aí a gente começa a conversar sobre as opções que a gente tem de instalação hidrossanitária e elétrica. Aqui nesses sistemas, galera, a gente pode utilizar, né, na estruturação ali de steel framing, a gente pode utilizar os sistemas convencionais, que são tubulações mais rígidas, então a tubulação de PVC, né, para os sistemas hidrossanitários, utilizar eletrodutos que sejam de uma composição mais rígida para as instalações elétricas. Posso utilizar? Posso. Mas o que é interessante da gente trazer para possibilitar essa flexibilização de posicionamento dentro do painel, né, de trazer esse aspecto de flexibilização aí de uma maneira mais fácil, é a gente procurar elementos que sejam mais flexíveis. Então, trazer a utilização dos eletrodutos que são flexíveis, para que facilite esse processo de passagem entre o painel, para que facilite o processo de passagem entre os cômodos. Então, o eletroduto flexível deixa isso um pouco mais leve, sem eu precisar de conexões, né, que necessitem fazer cortes ali no meu material. O mesmo vai valer para a parte hidrossanitária. A gente tem as tubulações de PVC que a gente utiliza e tal, mas eu quero mostrar um outro sistema para vocês, que é o sistema do polietileno reticulado, que é o PEX, que vem surgindo aí nos últimos anos. E o que é o legal do PEX é que por ele ser um tipo de tubulação que é mais flexível, então ainda é polimérico, ainda tem essa composição plástica que o PVC também tem, mas ele vai ter essa flexibilidade de movimentação no próprio tubo. E aí a gente consegue reduzir a quantidade de conexões, então de curvas, de T's, que vão linkando as tubulações de PVC rígido. Aqui não, aqui no PEX eu não preciso estar utilizando essas curvas. O próprio material vai se curvar porque ele é um material flexível. E aí a gente consegue reduzir um pouco essas perdas de carga que as curvas, os T's que vêm lá do hidrossanitário traz. É esse fluxo, né? Querendo ou não, quando a gente tem uma curva ali, tem um T, né? Uma quebra dessa tubulação,
ele vai acabar trazendo uma perca de carga que vai ser reproduzida no fluxo. Aqui no PEX a gente retira essas conexões e essas percas de carga por um outro tipo de elemento, tá? Então, permite essa flexibilização. O que é a parte ruim do PEX? Ainda é caro, tá? Ainda é caro em comparação com o PVC, com as tubulações de PVC comum. Se a gente for analisar para uma obra e tal, ele ainda não está compensando. É um sistema mais interessante na sua instalação, né, e tal, principalmente quando a gente está com esses painéis, mas ele nem sempre vai ser utilizado porque o preço dele ainda não está compensando. Alguns alunos meus da segunda noite conversaram comigo sobre isso, falaram que fizeram já a orçamentação para os 2 sistemas hidrossanitários e o PEX ainda não compensa, né? Porque o PVC a gente tem um material que está bem difundido aí dentro da construção, que é utilizado com variadas dimensões, para água quente, água fria, para esgoto e tal. Então ainda não chegou nessa utilização ampla aí do PEX, por isso que ele ainda está um material tão mais caro, né? Além disso, galera, ele precisa ter um cuidado na hora de execução. Então, para aqui, por exemplo, ele é bem interessante porque a gente não tem a moldagem de um material rígido que pode, por exemplo, estrangular o meu sistema, tá? Se eu colocar ele num concreto convencional, por exemplo, e eu trouxer esse acabamento com argamassa ou mesmo com misturas de concreto, eu posso acabar restringindo a dimensão do tubo, sabe? Porque ele é um material flexível, tipo uma mangueira mesmo. E aí eu posso reduzir a seção e aí eu vou trazer essa perca de carga de qualquer jeito, ou vou trazer um local de entupimento, daí também não é legal. Então tem que ter um cuidado na execução quando a gente coloca o PEX. E também a gente não tem essa cultura dentro da construção convencional. Por isso que para utilizar um material desse, daí tem todo esse lance de é um sistema novo, vai ter que ter um cuidado, processo, que inibe um pouco, limita um pouco a sua utilização. Mas para a gente aqui é um material bem interessante, né? Dentro desse sistema do steel frame. Que aí o máximo que eu vou ter é essa camada de conforto térmico e acústico e é do tipo espuma, né? Então não vai fazer esse processo de estrangular ali a tubulação. Não vou ter esse tipo de problema. E aí a gente começa a falar de fechamento, tá, galera? Eu vou falar das placas aqui e daí a gente fala do sistema de conforto térmico e acústico. Então, os meus painéis, a estrutura, o esqueleto, vão ser fixados na minha base inferior, né? Vão ser fixados por parafusos e por encaixes. Tem essas 2 possibilidades aí para fazer essa fixação, tá? Obviamente, a gente tem que ter um controle, principalmente no nivelamento e no prumo dessas peças, né? Para que a gente tenha uma passagem de carga que não tenha nenhum desvio e para que a aparência final para o usuário seja de uma construção que está retinha, que está funcionando, íntegra, bonita, né? Senão já fica bem visível se eu tiver uma variação desse nível. E aí a gente tem as peças de fechamento. Então, o fechamento externo, né, e o fechamento interno, eles podem ser realizados pela utilização das placas de madeira, né? Então, o que a gente conhece aí por drywall. No drywall, a gente vai ter alguns tipos de placas, então, de madeira que vão estar disponíveis para a gente fazer esse fechamento. A gente tem as placas que são resistentes à umidade, as placas tradicionais e as placas resistentes ao fogo. Isso depende do acabamento superficial da placa. E aí no externo a gente tem algumas placas um pouquinho diferentes que aguentam um pouco mais as situações de umidade, essa parte externa aí que fica em contato com o ambiente, que são as placas de OSB. Nas placas de OSB, a gente vai ter vários fragmentos de madeira que vão estar conectados entre si em várias direções, tá? É nesse sentido que a placa de OSB vem. Deixa eu trazer uma aqui. Oriented Strand Board, que são esses fragmentos orientados de madeira.
E daí ela fica com esta aparência aqui. Nossa, de manhã é uma beleza, né? Que tudo funciona. Ó, isso é uma placa de OSB, ok? Fica com esses fragmentos de madeira todos orientados e aí isso traz pra gente uma redução de vazios, vai trazer uma certa resistência aí de passagem de água e tal, porque os fragmentos impossibilitam esses caminhos de se interconectarem e reduzem um pouco a porosidade e absorção que a madeira tem naturalmente, né? Então, por isso que é utilizado como fechamento externo. Além disso, a gente tem outros materiais além da madeira que podem ser utilizados para fechamento dos meus painéis. Nós temos as placas cimentícias na parte externa, que são bem comuns. A gente pode fazer essa combinação também, galera, de utilizar o OSB para fazer um primeiro fechamento e aí vem a placa cimentícia para fazer esse fechamento final, tá? E ela sim vai ficar mais exposta, né? Então o OSB não vai ser tão solicitado. Esse sistema já está sendo utilizado também para trazer uma prevenção, uma redução de degradação, né? Principalmente relacionada à umidade, tá? E aí as placas cimentícias, elas são placas finas, com espessura fina, são pré-fabricadas, então feitas em fábrica, tem um controle de qualidade legal, e elas vêm exatamente com esse propósito de serem fixadas ali nos painéis, para estar exposto ao ambiente, né? Então a gente faz um processo de pintura, pode trazer um outro revestimento por cima, mas elas vão ser quase que a primeira barreira ali que vai ficar em contato com a parte externa. Então elas conseguem aguentar bem. De novo, o material cimentício, né, é um material que a gente sabe que é durável, né, que ele aguenta as situações de estar sujeito a diferentes ambientes externos, que ele tem uma resistência boa. Então é um material que a gente utiliza muito, principalmente aqui na nossa construção nacional. Não vai parar de utilizar materiais que contenham o cimento na sua composição, mas a gente vai estar utilizando ele em formatos diferentes, né? Então, tentando reduzir o seu consumo, tentando trazer ele em outros formatos, tentando aumentar esse controle tecnológico. Um dos exemplos é as placas cimentícias. E aí, internamente, a gente tem as placas de gesso, que podem ser utilizadas também. Nas placas de gesso, né, galera? Nas placas de gesso tem que ter o cuidado, porque elas só vão ser fechamento interno. O gesso é um tipo de aglomerante que ele reage muito bem. Ele reage muito com a água. Então, depois que ele endurece, se ele entrar em contato com a água, eu vou ter uma redução nas suas propriedades. Eu vou ter um problema, literalmente um problema. Ele vai começar a manchar, vai começar a fragmentar, fissurar e pode até soltar, né? Fazer um rombo ali no local que está em contato com água. Então eu tenho que tratar esse gesso e utilizar ele só na parte interna para não ter esse contato externo com as intempéries e tal. E quando eu estou trabalhando com áreas molhadas, eu gosto de evitar, então não sou muito fã do gesso nas áreas molhadas, mas tem gente que diz que faz um processo de impermeabilização e aí consegue eliminar um pouco esse contato da água com o gesso em si. Eu não acredito muito, galera. Eu acho que ele ainda sofre um processo de mancha e tal muito facilmente. Então eu não garanto essa durabilidade aí não, tá? Para vocês como profissionais, eu não recomendo utilizar gesso em áreas molhadas. Nem essas placas, nem acabamento de forro, nada. Ouve a professora que a professora tem experiência no negócio. Mesmo que fique bonito, tem outros revestimentos que ficam bonitos também. E aí, beleza, a gente falou sobre esses fechamentos, essas placas de fechamento, e a gente não pode esquecer de alguns aspectos aí que são bem essenciais, que é principalmente a parte de trazer um conforto térmico e acústico. Então, a gente precisa de um preenchimento desses painéis para que esse conforto seja, né, produzido, aí, seja trazido dentro desse sistema. Então, normalmente a gente utiliza materiais que são que tem uma composição ali de espuma, uma estrutura de espuma, e vão conseguir fazer essa barreira entre a passagem de som e também a passagem de calor, né? Vão possibilitar um fluxo
por dentro dos painéis, não vão fazer com que fique uma situação de desconforto ali térmico dentro da edificação e tal. E aí a gente utiliza materiais como a lã de vidro ou a lã de rocha. Isso não pode ser esquecido, galera. Para que a gente consiga trazer esse aspecto do conforto térmico e acústico, a gente tem que estar utilizando materiais de preenchimento. Sem os materiais de preenchimento, a gente tem o material oco, certo? E aí o material oco, principalmente no acústico, né, vai me dar um problema bem grande. Isso não é pensado quando a gente trata das construções convencionais, porque esses aspectos aqui são meio que trazidos de forma intrínseca pelo próprio material. Quando a gente monta uma estrutura, a gente já dá uma eliminada, né, por ser uma estruturação aí mais robusta, né, até com maiores dimensões e pela utilização dos elementos cerâmicos e tal, a gente monta essas barreiras no momento que a gente monta a estrutura. Então essa preocupação não existe. Mas aqui para estruturas como essa, aonde se eu não colocar, eu vou ter um espaço de propagação ali muito livre, né? A gente precisa pensar em dar uma preenchida dentro desses painéis. E aí entram esses sistemas como a lã de vidro ou lã de rocha. Além disso aqui, meu povo, a gente não pode esquecer do aspecto de impermeabilização. Então, a gente pensa nisso nas estruturas convencionais também, né? Principalmente o que está em conexão ali com o solo, para que a água não suba por capilaridade e traga essa degradação. Aqui a gente tem que pensar nisso também. E também em relação aos sistemas que vão estar externos, né? Que vão estar sujeitos aí às intempéries de sol, de chuva, né? De mudança climática e tal. A gente pensa nesse aspecto da impermeabilização. Então a água é muito legal até certo ponto, né? Ela funciona muito bem com os materiais de construção, principalmente quando a gente está construindo, executando, mas ela pode trazer muito problema quando a gente fala da construção pronta. Então esse aspecto de impermeabilização também entra forte aqui. Por quê? As estruturas metálicas, elas têm um processo que acontece com elas, que é o processo de corrosão, tá? O que acontece no processo de corrosão? É a vontade do aço de voltar para o seu estado original, de qualquer metal, na verdade. E aí o que acontece? A gente tratou esse metal, a gente mexeu com esse metal, queimou ele, moldou ele do tamanho que eu queria, joia. Só que lá na natureza, quando a gente pega esse material metálico ele vem na forma de óxidos. Ele vem combinado com oxigênio, vem combinado com hidroxilas, né, que é o OH. Beleza, aí eu mexi com ele e fiz ele ficar mais puro, vamos dizer assim. A tendência que ele tem, isso, cinética química do material em si, é voltar para esse estado de óxido. Esse estado de óxido que a gente fala é o que a gente conhece por ferrugem. Então, é aquele estado ali daquele pozinho e tal, aquele material que é produzido quando o material começa a enferrujar ou a corroer, né? Enferrujar é o termo coloquial, né? E o termo correto e científico seria corrosão, né? E aí o que acontece? Esse processo de corrosão, ele vai acontecer quando eu tenho disponibilidade, né, para que essa reação esteja acontecendo. O que eu preciso para que essa reação aconteça? Oxigênio e umidade, tá? Então, se eu tenho contato com água desse sistema corrosivo, desse sistema metálico, ele vai começar a corroer. E isso vai degradar a minha estrutura, porque no processo de corrosão, para que eu produza esses elementos, essa ferrugem, que é esse pozinho vermelho que a gente vê nas peças, ele vai comendo o aço, ele vai literalmente pegando átomos do aço, produzindo esse pozinho. Então ele retira material, aí ele vai diminuir a seção do material, vai degradar as minhas estruturas metálicas. Se eu tenho menor seção, eu tenho menor resistência. Opa, minha peça já não está resistindo da maneira que eu projetei lá no meu cálculo estrutural. Isso pode me dar um problema grande. Então, eu tenho que evitar esse contato das minhas estruturas metálicas com água. Além das estruturas metálicas, a gente tem um fechamento com placas de madeira. As placas de madeira absorvem umidade. E as placas de madeira, quando tem absorção de umidade e de outros tipos de material, ela vai dar o quê? Bolor,
vai dar fungo, então ela vai reagir com os micro-organismos porque o ambiente está propício, né? Tá com essa presença de umidade. Então a gente também tem que evitar esse contato aí da água com as placas de fechamento aí em madeira. E aí entram as camadas de impermeabilização, né? A gente pode fazer isso com a utilização de membranas mesmo, que estão ali com uma certa espessura e vão ser alocadas no meu sistema, no meu painel de steel frame, né? Ou eu posso trazer com materiais mais fluidos, então uma manta acrílica que é passada quase que como uma tinta, né, e tal, também posso utilizar isso dessa forma. Normalmente no painel é utilizada essa membrana. E aí, galera, o legal dessa membrana também é que ela possibilita que a água passe, que essa umidade passe para fora. Então, se a gente tiver alguma umidade interna, tá, que está acontecendo ali, a membrana deixa com que a água passe, claro, por micro espaços, mas a água esperta, ela vai passar e a gente consegue eliminar essa umidade de ficar fechada dentro do painel. Então, ela não fica, ela possibilita essa passagem, tá? E aí nós temos aqui, eu trouxe para vocês, eu sei que não dá para ver, mas eu vou falar o que tem nesse esquema aqui. Nós temos, então, as etapas do painel, só para vocês entenderem mais ou menos. A estrutura em si, que é esse esqueleto metálico, né, estrutural. Aí a gente vai ter o isolamento termoacústico, que a gente viu ali em cima, esses materiais com composição de espuma para fazer essa barreira, né, e preencher esses espaços que ficariam ocos. A placa de madeira de OSB. Aí vem aqui a membrana de impermeabilização, então ela vai entrar aqui para proteger tanto a estrutura metálica quanto a placa de madeira. Aí a gente vem com a placa cimentícia. E aí sim a gente vai ter uma base e um acabamento em pintura, ou a gente vai ter a colocação de algum outro tipo de revestimento, tá? Então essas são as camadas que a gente vai ter, né, acontecendo ao longo dos meus painéis, ao longo do meu painel, né, para estar produzindo ele aí. Dúvidas? Tá tranquilo? Tranquilo. Joia. Professora, Oi. essa placa de OSB, ela é feita de madeira, né? Isso. Existe um tratamento que impede animaizinhos tipo cupim, coisas que tem aqui no nosso clima, né? Sim, sim. Então, normalmente todas essas placas de madeira, e a gente vai falar um pouquinho do wood frame ali na sequência, né, que é uma estrutura inteira em madeira, eles precisam de um tratamento superficial. É até um dos motivos da gente usar a madeira de reflorestamento, porque são madeiras que conseguem absorver bem esses produtos. Então, normalmente é feito um tratamento superficial com alguns produtos químicos para eliminar a possibilidade dessas reações de fungos e tal, para eliminar esse contato de insetos como o cupim com a madeira em si. Então é como se a gente fizesse algumas bases na superfície para tratar essa superfície e tentar reduzir essa degradação. Não que não pode acontecer, mas a gente tenta prevenir sim com algumas camadas de produtos químicos específicos para isso. É mais ou menos o que é feito com o aço também. Ele também tem um tratamento superficial para reduzir essa possibilidade de corrosão. Não quer dizer que não acontece, mas a gente consegue atrasar pelo menos, né? Normalmente é um tipo de material fluido também que é colocado, né, na superfície ali, passa algumas camadas para fazer esse tratamento. Entendi. Obrigada, prof. Beleza? Tem que ter, né? Porque é muito, muito rápido de acontecer essas degradações se eu não tiver tratamento, né? Acontece, nossa. E daí a nossa estrutura já começa a dar ruim muito cedo, né? Não pode. Aí, galera, lajes e cobertura. Mesmo esquema. Então, né, a gente vai ter uma estruturação bem semelhante à das paredes, com impermeabilização. Então, aqui a gente também vai precisar da manta asfáltica ou da colocação de um material mais fluido, né, para fazer essa camada aí para proteger em relação à entrada de umidade.
tem que fazer essa impermeabilização. Normalmente, quando a gente tem o contrapiso, aí ele vai ter uma certa armação um pouco maior para conseguir trazer esses esforços, resistir a esses esforços de utilização, né, do usuário em si, mas a estrutura é bem similar também, de fechamento é parecida. Também vou trazer isolamento térmico e acústico. Então, a construção do sistema é muito similar em toda a sua obra, o que facilita também para que a gente tenha uma alta produtividade, né? Eu não preciso usar materiais diferentes, né? Eu consigo trabalhar com os mesmos materiais e já ir fazendo o fechamento da estrutura. É bem interessante essa parte. A cobertura, galera, aqui eu posso trabalhar com uma estruturação com o mesmo material, então com esse material metálico, ou eu posso trazer uma estruturação de madeira, que é o que a gente utiliza no convencional, né? Trazer as treliças ali. Trazer a cobertura estruturada em madeira. Também posso fazer essa utilização, não tem problema. Madeira também é um material leve e possibilita estar conectado aí mesmo com uma estrutura metálica. Tanto faz. E aí, só para a gente fechar sobre o steel frame, a gente conversa um pouco sobre o wood frame. Então, nós vamos ter algumas vantagens e desvantagens desse tipo de material. O que eu tenho que entender? Eu tenho que pesar, né? O que vai ser mais interessante para mim como profissional, para o meu cliente, para aquela obra. É viável financeiramente? Eu tenho disponibilidade para fazer isso da maneira adequada, né? Com uma execução adequada. Então, tem algumas vantagens e desvantagens para a gente conversar. A execução desse sistema independe do tempo. Então, ele pode ser montado num local separado e depois ser só trazido lá para fazer essa instalação principal. Por exemplo, se eu tiver num dia de chuva, não quer dizer que eu não posso fazer o fechamento, montar o meu painel. Eu posso fazer ele em outro local e aí colocar no canteiro a hora que for necessário, a hora que eu puder, a hora que tiver, né, um tempo um pouco melhor. Já com concreto, né, concreto armado, a gente para muitas execuções devido ao tempo, porque se eu estou num processo de moldagem e aí o meu tempo não está ajudando, eu não vou realizar esse processo, vou deixar ele para fazer outro dia, porque o tempo vai influenciar nas propriedades da minha mistura. Então, se eu tiver num dia, né, com chuva e tal, ou com uma umidade, a minha mistura vai demorar para secar e aí ela não vai ter a resistência que eu gostaria lá no final, vai interferir no processo de hidratação, então não é muito legal e a gente acaba não fazendo. Mas aqui, com esse tipo de sistema que é mais modular, eu consigo trabalhar melhor com essas situações aí de tempo e não atrasar minha obra, né? Fazer com que as coisas aconteçam de forma mais contínua. Segundo, a distribuição de carga alivia as fundações. Então, como a gente tem uma estrutura mais leve, né, que não tem todo esse peso agregado com ela, a gente consegue reduzir um pouco a carga que vai ser trazida para as fundações e aí, né, isso reduz a utilização de estruturas mais robustas ali de fundação, reduz um pouco a quantidade de material que eu vou precisar, faz com que eu consiga talvez utilizar fundações mais rasas, porque as camadas superiores já vão conseguir resistir àquele esforço da estrutura em si, não vou precisar chegar em camadas mais profundas. Então é um aspecto bem interessante aí relacionado com o peso que a estrutura vai estar trazendo. É uma das vantagens mais legais. Maior durabilidade, galera. Então, sim, em relação a pragas, o aço aguenta bem, ele não reage. Em relação a incêndio, ele aguenta bem mais do que a estrutura de concreto armado, né? Que sucumbe muito mais fácil quando a gente tem uma situação de alta temperatura. Tem muito estudo na área para melhorar as nossas estruturas convencionais em relação à proteção contra incêndio, né? Para que a gente consiga ter um tempo de fuga, um tempo de evacuação ali possível, um pouco maior e tal, mas ainda estão sendo realizados estudos e maneiras de trazer esse material, né, trazer esse tipo de propriedade para o material convencional. No aço, sim, ele aguenta mais. É preciso uma temperatura muito alta para que ele vá perdendo as suas propriedades de resistência, né? Bem mais alta do que num sistema comum, tá? E aí a gente tem o aspecto da corrosão que eu falei para vocês. Então,
o aço vai ter uma maior durabilidade em relação à corrosão, desde que ele seja tratado, certo? Então, sim, ele vai estar protegido pelas placas de fechamento e tal, mas isso não vai impedir completamente da umidade e do oxigênio entrarem em contato com o aço, né? Pode acontecer, vai levar mais tempo, claro, por eu ter essas camadas protetivas, mas eu preciso proteger o próprio elemento. E aí uma das diferenças que a gente vê no aspecto do steel framing aqui, tem esse tratamento superficial também, tá? Para proteger contra a corrosão. Qual que é o tratamento superficial que pode ser dado numa estrutura metálica para proteger ela frente à corrosão? É feita uma barreira física para evitar esse contato direto ali da umidade e do oxigênio direto com o aço. Então a gente faz uma camada protetiva no próprio elemento. Qual camada protetiva é essa? Ou a gente faz uma tintura, a tinta é um tipo de proteção, tá? Ou a gente faz a colocação de algum outro metal que vai corroer primeiro e aí vai demorar mais para que, né, vai precisar corroer esse metal ou pelo menos um pedaço desse metal para que daí ele chegue no material original. Esse processo é o que a gente conhece por galvanização, é essa cobertura ali do aço para proteger ele contra a corrosão. Então, tendo essa proteção superficial, né, que a tintura seria mais barata, né, então, que é feita normalmente pela tintura, eu vou ter sim um material que é mais durável. Além disso, desempenho térmico e acústico elevado, desde que eu coloque os materiais de preenchimento, tá? Então eu tenho que fazer esse preenchimento dos painéis. Velocidade de execução, sim, é um tipo de estrutura bem rápida, né? A gente já vem com os painéis ali prontos, ou em comparação com o convencional, eu não vou precisar dividir nas etapas, a estrutura de concreto, aí vem a vedação, aí vem o acabamento, né? Então, aqui tudo acontece de uma vez só, então é um pouco mais rápido e mais fluido esse processo. E aí entra o aspecto de sustentabilidade. E aqui eu quero trazer um cuidado quando a gente fala de sustentabilidade. Professora, lá no começo, você falou para mim que o aço é um material industrial e que ele precisa passar por um processo de fusão, né, de altas temperaturas, para que ele consiga ser moldado nos elementos, né, que a gente vai estar utilizando. Isso não é sustentável, certo? Porque eu estou produzindo gases tóxicos e tal. Então, para mim, esse aspecto da sustentabilidade aqui no steel framing, ele está ligado com isso aqui, tá? Apesar dele ser um material que tem necessidade de aspectos industriais para a sua produção, ele é um material que tem uma reutilização completa. Então a gente consegue pegar os resíduos, pegar o material que não está mais sendo utilizado e reutilizar ele de forma completa, tá? Ele pode ser moldado de novo, ele pode ser utilizado em outro formato, mantendo as suas propriedades de resistência, né? De uma maneira bem adequada. Então, a sua possibilidade de reutilização é que traz esse aspecto da sustentabilidade para as suas vantagens, não o aspecto da sua produção, tá? Tá mais linkado com isso. Que daí no convencional a gente tem uma dificuldade de fazer essa reutilização completa, porque tem muito material envolvido, né, dentro dos resíduos. A gente tem uma dificuldade de separação dos materiais e tem uma dificuldade de aplicação também. Os materiais já não vão ter a mesma propriedade que eles teriam quando eles estavam íntegros, né? A gente ainda está buscando, dentro da pesquisa aí de resíduos sólidos, como trazer essas propriedades aí, até de resistência e tal, para uma mistura nova. Então ainda não está nessa reutilização 100%. Aqui a gente tem essa possibilidade. Por isso que esse aspecto sustentável entra, mas não está linkado com a sua produção, tá? Só para a gente, né, não se confundir nesse sentido. Desvantagens, galera. Mão de obra especializada, então a gente precisa de uma mão de obra que conheça o sistema para conseguir fazer, né, uma construção que funcione. Restrição no número de pavimentos, tá? Então, nós temos uma estrutura leve, certo? Que vai, consequentemente, trazer alguns problemas, principalmente em relação ao vento, né? A como essa estrutura vai trabalhar à medida que ela vai subindo.
Então, eu estava pesquisando até com uma das outras turmas, qual que seria o número dessa restrição de pavimentos relacionado com a leveza da estrutura. E aqui no steel framing, eles falam de 4, no máximo 5 pavimentos, para que essa ação do vento aí já não seja excessiva, o que traria a necessidade da gente ter estruturas de aço com maior dimensão, um pouco mais robustas para conseguir resistir a essa movimentação. Então, daí já não entraria nesse tipo de modelo. Então, eles ficam entre 4 e 5 pavimentos no máximo, com esse tipo de estruturação, tá? A gente pode fazer estruturas metálicas, né? Fazer obras utilizando estruturas metálicas que sejam maior do que 5 pavimentos? Pode, tá? Só que aí a gente vai ter diferente disso aqui. Então, a gente vai utilizar o aço ainda, mas vão ser estruturas mais robustas, então vão ter pilares mais grossos, vão ter elementos de construção estruturais que tenham dimensões maiores para conseguir resistir às outras cargas que vão surgindo à medida que eu subo a minha estrutura, tá? Não quer dizer que não dá para fazer, mas daí não seria classificado como o light steel framing que a gente está trabalhando aqui, está conversando aqui, beleza? E aí a última desvantagem, o último problema é a dificuldade na fixação de elementos nas paredes e teto da edificação. E eu acredito que esse é um dos motivos que faz com que esse tipo de sistema, como o steel framing e o D-framing, não seja uma escolha para muitas pessoas que estão trabalhando com residência, que estão fazendo residências. Porque a gente gosta de uma mobilidade, a gente gosta de prender coisa na parede, de fazer móveis projetados, de ter essa liberdade de mudar os elementos, né, da casa e tal, com muita facilidade. E pelos nossos sistemas de construção comuns, a gente tem essa possibilidade já ali pronta. E daí tem essa dificuldade de trazer esse aspecto para o cliente. Então, para fazer a fixação, ela pode ser feita, pode ser realizada, mas ela tem que ser planejada para a gente conseguir fazer um reforço nos locais onde precisa dessa fixação, para conseguir ver exatamente aonde que vai ser alocado esses elementos, né? Então, essa mobilidade é um pouco perdida, essa possibilidade de colocar coisas na parede em qualquer lugar não existe, tá? A gente não tem essa ancoragem igual a gente tem numa residência com concreto armado comum, né? Com alvenaria comum aí, que o material cerâmico, né? E o concreto em si vão trazer essa resistência para qualquer material que for ali posicionado, aplicado, colocado na parede, né? E aí eu vejo um dos outros aspectos que surge, né, que é o lance da gente estar utilizando esses sistemas muito em obras comerciais. Por quê? Porque na obra comercial, normalmente, já é pensado desde o começo, né, qual que vai ser a funcionalidade daquele espaço. Então é bem comum que a gente tenha um projeto um pouco mais completo em relação a móveis, ao que vai estar precisando fixar e tal. E aí esse aspecto aqui já não vai ter tanto problema, né, quanto teria numa residência. Por isso que eu acredito que esteja mais difundido nessa área. Não quer dizer que a gente não possa fazer, mas tem que ter um planejamento que a gente não está acostumado, né? A gente, como cliente mesmo, que mora em residências e tal, a gente não está acostumado. A gente quer comprar um móvel novo e fixar ele na parede agora. Então, né, já aqui ficaria um pouco mais complicado. Show, galera? Ficou mais alguma dúvida do steel framing aqui? Ah, Natália. Tá, mãozinha. Era sobre isso, sobre a fixação de elementos que eu ia perguntar. Se posteriormente é possível, digamos, eu furar uma dessas paredes. Então, digamos, para posicionar algum quadro, algo do tipo. Então, é possível, tá? O que vai precisar, né? A gente vai precisar chegar nesse local do painel que tenha sustentação, tá? E o peso que vai aguentar não é tão grande. Então, não vai ser o peso, por exemplo, de um armário e tal. Aí já fica mais complicado. Teria que fazer um sistema de reforço metálico naquele local para conseguir fazer essa ancoragem.
aí sim. Só que daí eu tenho que pensar nisso antes, então no depois fica difícil. Tem que planejar tudo antes. Dificulta pra gente ter essa mobilidade. Daí a gente vai ter que, tipo, meio que saber no projeto aonde que estão esses locais de sustentação se eu quiser fazer depois. Ou até abrir um entendi. pedaço e montar uma sustentação nova. Aí fica difícil. Pois é. Eu, por exemplo, eu Obrigada. já não gostaria desse sistema na minha casa. Já não posso pôr um quadro. É, deve ter que ficar pro resto da vida do mesmo jeito, né? Uhum. Não pode mudar. Não pode mudar. Daí, pra mim, é uma desvantagem bem grande como cliente. Tipo, eu já pensaria 2 vezes, sabe? Porque se eu mudo de pensamento de semana a semana, imagina. Com certeza no que vem eu quero outro quarto, outra casa, outras coisas. Vai ser uma loucura. Cada aula que eu dou é uma aula diferente. Eu dou essa aula 3 vezes na semana. Cada vez eu falo um negócio diferente. Então, imagina na minha casa. Vai ser uma doideira. Tem que ter essa disponibilidade aí, esse negócio. Daí eu já falo, não, minha cerâmica ali vermelha pra eu fazer a furadeira, né? Ver aquele pozinho e falar, ô, top. Né? A hora que pega na argamassa ali, você fala, agora vai segurar. Não tem erro. Eu acho que o aspecto comercial do steel framing é muito forte, sabe? Tipo, de utilizar ele num local comercial, porque eu vou ter uma rapidez muito grande de produzir aquele local. Então, sim, em relação ao convencional, sobe muito rápido, né? Produz muito rápido. E daí esses problemas já vão ficar reduzidos, né? Então, normalmente vai ter algumas funcionalidades que a gente vai precisar sempre. Então, de armazenamento e tal, e isso já dá para ser pensado no começo, né? Normalmente é por isso que é pensado numa obra nova, né, para o sistema comercial. Eu vou ter que aumentar o meu sistema de armazenamento, eu vou ter que produzir uma área para o cliente e tal, de atendimento e tal. Então, isso já facilita essa primeira produção e provavelmente a mobilidade não vai acontecer tanto quando acontece numa residência, né? Principalmente agora que a gente está nessa situação de isolamento quase que total, né? A gente vê o quanto que enjoa as coisas quando a gente tá na casa o tempo todo. Então, você quer mudar, você quer trazer uma coisa diferente e tal. No comercial, como é uma situação ali que você fica algumas horas do dia e tal, e isso não é o 100% que você fica vendo, isso não enjoa tão rápido, né? Então, não precisaria fazer essa renovação que a gente faz na casa em si muitas vezes, né? Com uma frequência muito maior. Não dá vontade, galera, de renovar a casa inteira depois que você fica 4 meses ali fechado. Dá. Não é? Dá muito. Nossa, vou jogar tudo fora, não gosto mais de nada. Não aguento mais olhar essa almofada. Meu Jesus. Bem isso. Uhum. Eu fui atrás de uma estante pra pôr meus livros, pra eu ficar olhando pra eles, fazer um negócio diferente. Deus o livre. Qualquer coisa diferente, com cor nessa casa. Beleza, meu povo, já tô divagando, porque comigo é assim, né? Todo dia uma divagação diferente, uma filosofia diferente. Agora vamos falar do de-framing, tá? Vamos voltar. Porque sexta-feira eu tô animada, daí eu começo a devagar. O de-framing, então a gente conversou sobre os aspectos do steel framing, como que funciona a estrutura, tal, aonde que vai, né? Como que fica os meus painéis. E aí a gente fala de um outro sistema estrutural que também vai ser modular, também vai ter esse aspecto aí de montar os painéis. A construção vai ser bem similar, o que muda é a sua estrutura. A estrutura, ao invés de ser esses elementos de aço, a gente vai utilizar a madeira reflorestada. Galera, dentro de construção civil, madeira reflorestada ou madeira que esteja, né, com a documentação ali de possibilidade de estar sendo utilizada, tá? A gente tem muita coisa de madeira aí que está em extinção e tal, em desmatamento excessivo, que ainda é utilizada de forma não tão ortodoxa aqui pela construção civil, mas nós como profissionais a gente não vai utilizar, certo? A gente trabalha com madeira reflorestada, não tem por que eu sair disso aqui.
beleza? Então, utilização de madeira reflorestada, que está ali exatamente com esse objetivo, para a gente poder utilizar tal, fazer esse processamento do material e trazer ele para as nossas construções. Aí eu posso usar tranquilamente, beleza? Esse tipo de construção também, galera, ele tem uma limitação, né, em relação à sua construção. A gente fala também em até 5 pavimentos. Também está relacionado com a altura e tal, né, e com as ações que vão aumentando aí, principalmente a ação do vento, quando a gente traz elementos mais altos, mas também está relacionado com a resistência da própria madeira, tá? Então a madeira, galera, assim como o concreto, é um material considerado heterogêneo microscopicamente. Então por fora a gente olha a madeira, né, e ela pode ser processada para ficar bem regularizada e tal, e praticamente igual entre os elementos, mas a gente sabe que a sua microestrutura, que a sua parte interna varia muito, então dependendo do tipo da madeira, como que ela foi crescendo ali no ambiente e tal, ela vai ser diferente, tá? E esses aspectos microestruturais fazem com que a madeira tenha propriedades, né, variáveis. Então, obviamente, dependendo do tipo de espécie, eu vou ter uma resistência padrão, mas eu vou ter, claro, uma margem ali de variação da própria madeira em si, né? De como ela está composta, como estão seus elementos estão intertravados e tal. Aí esse aspecto da resistência também pesa um pouco aqui quando a gente está indo para pavimentos maiores, né? Para quantidade maior de pavimentos do que 5, tá? Tem que dar uma pensada em relação a isso. Além da gente falar que é uma estrutura heterogênea, só para vocês entenderem em relação à ciência dos materiais em si, como que o material é tratado, né? Quando a gente estuda a parte de ciência dos materiais, aí a gente coloca a madeira e o concreto, a argamassa, dentro da mesma caixinha. Qual é essa caixinha? É uma caixinha que a gente chama de compósito. Então, tanto a madeira quanto o concreto, a argamassa, são materiais que a gente considera compósitos. O que são os compósitos? São materiais que externamente parecem um material único, né? Mas que para a sua formulação ele tem uma junção de vários materiais. E aí para o concreto isso fica mais fácil da gente visualizar, né? Porque eu combino agregado graúdo, areia, cimento, água, e aí eu formo um concreto. Então ele é uma composição de vários materiais, por isso que ele é um compósito. Mas na madeira isso também acontece. Então a gente tem uma variação de como os materiais estão funcionando lá dentro muito grande. E aí é considerado um material mais heterogêneo por dentro, na sua microestrutura. Então, além da parte esforço em si, a resistência, as propriedades desse material vai estar modificando ao longo, né, dos tipos de elementos. Então, tem que pensar em relação a isso também, que já é um pouco diferente do aço, né? Que a gente fala que é um material mais homogêneo e tal, mais regular. Aqui nem tanto, tá? Por que é legal e por que a gente tem visto isso aqui crescer e ser mais utilizado? Não gera impacto ambiental. E esse é um dos aspectos, aí sim, que traz a sustentabilidade bem forte, né? Então, a produção desse material não gera impacto ambiental. A gente não tem processo de queima, a gente não tem processo, né, de altas temperaturas, produção de gases tóxicos e tal. A gente tem só o processamento do próprio material, então o corte, né? E aí a preparação superficial para que ele resista às degradações, mas eu não tenho impacto ambiental para produzir o material igual eu tenho no aço, no cimento, no tijolo, que precisa desses processos de altas temperaturas aí, industriais. Aqui não. Então, sim, nas últimas décadas, a gente vem falando muito em como trazer esse aspecto da sustentabilidade para os nossos sistemas. E aí surge a utilização desses materiais mais naturais mesmo, né? Então, a madeira, o que ela vai fazendo? Ela vai retirar CO2 do ar durante a sua produção em si, né, a sua confecção, e vai ter, claro, um baixo consumo energético. Então, a gente não vai precisar trazer uma energia gigantesca lá de fábrica para produzir esse material. Ela é um material natural. Opa! E aí, a gente entra em alguns dos aspectos, né, galera,
Então, nós vamos ter necessidade de mão de obra qualificada, sim, para fazer as conexões, fazer da maneira correta, para conseguir passar as cargas entre os elementos. Então, esses processos de conectar os painéis é bem similar ali com o steel frame, né? Mas aí tem que entender um pouco mais do material madeira em si para fazer a conexão da maneira correta, tá? Vai precisar de planejamento e racionalização, então canteiro mais limpo, mais organizado, possibilidade de transporte, de movimentação dentro do local da obra, vai planejar quais são as estruturas que vão ser montadas primeiro, para não se perder aí no processo em si, né? E a gente vai ter um gasto inicial mais elevado, tá? Então, para fazer esse processamento mesmo dos elementos e também esse transporte, né? Para levar até o local da obra e tal. Então, o gasto inicial vai parecer mais elevado, mas a gente consegue reduzir custos ao longo do tempo da obra e do tempo de utilização. Então, as reformas que eventualmente precisarem ser feitas ou manutenções, elas vão ser menos onerosas, menos custosas em relação ao sistema convencional, principalmente, galera, que quando a gente precisa fazer uma reforma num sistema convencional, a gente precisa fazer um processo de quebra, né? Gera bastante resíduo, precisa fazer uma moldagem nova, então traz um processo aí bem demorado, custoso e tal, que vai levar tempo e vai trazer um problema, né, para o usuário, assim, uma situação ruim ali para quem está utilizando, já fica complicado, né? Quem já morou junto com uma reforma sabe. E aqui na madeira a gente tem uma situação um pouco mais facilitada para fazer essas reformas. Então, consegue retirar os elementos mais facilmente e tal, fazer esse desmonte um pouco mais fácil. Isso vai refletir no preço, né? Então, por isso que a gente fala que as possíveis reformas aí vão ser menos custosas. Além disso, a gente tem um material natural que vai trazer um dos aspectos legais dele aí é o lance do conforto térmico em si. Então, a gente tem uma passagem de fluxo de ar que economiza nessa situação de condicionamento. Então, ele traz, vamos dizer assim, em palavras simples, uma estrutura mais fresca, certo? Porque é um material natural, ele possibilita essa passagem do ar entre os elementos ali e traz essa economia dentro, né, do material em si, tá? Possibilita esse condicionamento de ar e, né, se eu quiser fazer a melhora desse conforto térmico e acústico, eu consigo trazer os elementos também e fazer com que segure um pouco mais a temperatura e tal. Eu consigo trabalhar bem com esse material dentro desses aspectos de conforto para o usuário. É bem interessante. E aí nós vamos falar sobre os métodos construtivos em si. Então, os métodos construtivos do wood framing são bem semelhantes com o light steel framing, tá? Então, a gente vai ter a possibilidade de usar qualquer tipo de fundação, mas, obviamente, se eu puder utilizar o radier, que é aquela laje de concreto armado, que vai fazer o nivelamento e vai se transformar numa primeira base, é bem legal. Então, se eu puder utilizar ela, eu uso. Joia. Vou fazer a estruturação, então subir esses painéis, essas estruturas, fazer a conexão ali para gerar o meu esqueleto estrutural, dessa vez de madeira. As passagens das instalações hidrossanitárias e elétricas vão estar com os mesmos princípios, de eu estar utilizando materiais mais flexíveis para facilitar a passagem entre o painel e entre os cômodos. É legal que a gente consiga utilizar esses sistemas. Isolamento térmico e acústico vai ser o mesmo, então a utilização desses materiais do tipo espuma para criar uma barreira, para reduzir um pouco essa passagem de ar e a passagem de som também, para segurar um pouco mais a temperatura e para não ter esses painéis abertos aí que vão deixar, né, com que o som transpasse muito tranquilamente. Fechamento dos painéis com os mesmos elementos, então o gesso e as placas de drywall para a parte interna, para a parte externa as placas de OSB e as placas cimentícias, então os mesmos sistemas. E aí o que eu trouxe para vocês de diferente, que é uma das coisas que acontece bastante nos países que utilizam o sistema wood frame, né? A gente até vê isso em filmes e tal, e séries e tudo mais, né?
que são os basement wall. Então, no sistema wood framing, é muito comum que isso aqui seja feito. O basement wall. Então, é uma primeira estruturação de madeira que vai separar a fundação da minha edificação real, né? Que realmente vai ser utilizada. Então, é como se a gente fizesse um primeiro caixote ali com a estrutura de madeira para separar uma coisa da outra. Por que que é legal de eu separar? Para que eu não reduza o contato com o solo, ou a possibilidade de ter contato com o solo, da umidade subir por capilaridade. A madeira é um material que absorve muita água, né? Absorve muito rapidamente. Então é legal que eu tenha essa separação da estrutura principal, e aí se der um problema de capilaridade e tal, de umidade excessiva, vai ficar só no basement, ela não vai para cima. Então eu consigo fazer essa separação. Além disso, né, galera, o solo pode trazer também, principalmente nesses países que são mais frios, lá, América do Norte e tal, que utiliza esse sistema, né? Vai trazer também esse contato com o solo, uma frieza ali para minha edificação. Então, se eu tiver uma primeira camada que separe, né, esse sistema, eu trago um conforto térmico agregado também. Eu vou eliminar esse contato aí, né, e essa passagem de água e desse ar gelado ali nos primeiros andares. É bem comum que seja feito esse tipo de sistema. Normalmente tem um pé direito menor, é só uma preparação para a gente chegar na residência em si. Mesmo ele tendo um pé direito menor, é bem comum dali ser utilizado pelo cliente final com alguma finalidade. Então, vira um porão, vira um local de depósito, vira um novo quarto, vira o que a pessoa quiser, né? Porque é um cômodo a mais, vamos dizer assim. Ele pode ser feito, então, daquela forma, com o basement wall, ou a gente pode fazer desse formato aqui com o barroteamento. No barroteamento, aí eu vou ter só a fundação principal separando, né, a casa já da estrutura em si. E aí é comum que nesse sistema seja feito com estacas, tá? Com estacas, e aí a gente faz uma primeira estruturação aqui, né, que seria o que a gente conhece aí pelas vigas baldrames, só que aqui seria de madeira, tá? Seria um primeiro alicerce ali para que a gente consiga subir a estrutura. E aí é comum que seja feito já de madeira, né, e com estruturações de estaca. A gente faz o piso, então o primeiro andar ali ter contato direto com a fundação e tal, elimina essa utilização do basement wall. Depende da região onde eu estou construindo, do que eu vou precisar trazer de elemento para essa edificação, né? Se eu optar por isso aqui, é melhor que eu tenha uma segurança, né, em relação ao conforto térmico em si, então que eu não tenha um local tão frio e tal. E também aqui a gente tem mais ainda o cuidado com a impermeabilização. Não que na outra situação não tenha, tem que ter, mas aqui mais ainda. Ali a gente tem uma proteção a mais que é dada por essa primeira camada ali, por essa primeira estrutura, tá? Galera, será que necessita de impermeabilização na madeira? Com toda certeza. Então, um dos aspectos principais que a gente tem que trazer aqui no wood framing é o que a gente precisa cuidar, porque é um material natural e ele tem a capacidade de reagir com água e tem a capacidade de reagir com micro-organismos muito rapidamente. É uma coisa muito forte da madeira, né? Então, a gente precisa da impermeabilização e do tratamento contra pragas e fungos, contra insetos e tal. E aí, normalmente, esse tratamento é dado por alguns elementos químicos, alguns produtos químicos que formam uma primeira base, uma camada ali, uma barreira física para evitar esse contato com a madeira em si. Então, tem que sim fazer esse tratamento, tá? Tem que ser feito em todos os elementos de madeira, né? E o ideal é que a gente faça uma manutenção de tempos em tempos para renovar essa proteção superficial, tá? Para que não chegue numa degradação extrema aí e tal, né? Fazer esse cuidado, beleza?
Aí, galera, eu trago para vocês em relação à impermeabilização, então, a membrana acrílica. A gente pode estar trabalhando ela em forma de rolo, né, de tapete mesmo, né, com espessura e tal, e vai ser colocado ali aonde vai causar impermeabilização, ou a gente pode utilizar igual tá aparecendo aqui na foto, tipo uma tintura, né, e aplicar ela de forma mais fluida na superfície. Dá para trabalhar das duas formas. E eu trago um dos tipos de madeira que também é utilizado aqui no wood framing, principalmente, galera, quando a gente fala dos pisos, tá? A gente entra com uma estrutura como essa, e cobertura também ali, aquela laje de cobertura. Por quê? O que essa estrutura traz pra gente? Essas placas aqui, que são os compensados navais. Eles trazem uma estruturação pra gente que é mais fechada ainda do que as placas de OBS. Então aqui a gente tem pequenas plaquinhas bem fininhas de madeira que são colocadas em conjunto para formar uma placa grande. E aí, quando eu estou colocando essas placas, eu vou colocando elas em direções diferentes. Então vamos dizer que aqui nessa primeira eu tinha vários poros, vários vasos ali que possibilitariam a passagem de água, que possibilitariam a entrada de fungos e tal. Aí eu venho com uma outra placa em cima e eu fecho. Então, a de cima já tem os vasos, os poros num local diferente. Aí eu venho com uma terceira, com uma quarta, com uma quinta. E aí eu crio um tipo de placa de madeira que é bem mais fechado, então que impossibilita essa passagem de água de um lado para o outro, essa passagem de fungos de um lado para o outro, então fica, né, preso na superfície de baixo ali e não faz essa passagem. Esse é um tipo de placa que é um pouco mais resistente dentro do que a gente tem de possibilidades aí, traz uma resistência bem maior, então é bem interessante de ser utilizado nessa situação. Beleza? E aí a gente entra aqui para falar um pouquinho da parede estrutura, tá? Então a montagem dos painéis pode acontecer na indústria, na fábrica, e vir o painel pronto, igual a gente viu ali com o steel frame, né? Vira o painel quase que finalizado, ou a gente pode fazer a montagem no canteiro, pegar só os elementos e montar a estrutura no canteiro também. Tem que ter uma equipe treinada que conheça essas conexões e entenda como que é feito, tá? O fechamento dos painéis também é feito da mesma forma, então placa de OSB, né? Seguido por uma placa cimentícia, que vai trazer esse acabamento final ali, que pode ser feito com diferentes revestimentos, pode ser a tintura simples, posso trazer outros materiais. A fixação dos painéis também normalmente acontece com a utilização de pregos ou parafusos, né? Aqui fala dos pregos galvanizados, então eles têm uma proteção superficial contra a corrosão, esses pregos, para fazer a fixação ali na base. E aí eu trago aqui um aspecto relacionado com o tipo de madeira, galera. Então, é muito comum que a gente utilize pinos para esse tipo de estrutura wood framing, porque o pinus absorve muito produtos químicos. Então, ele é uma madeira que consegue absorver qualquer coisa que jogar ali em cima, né? Todas as madeiras têm uma capacidade de absorção legal, né? Mas o pinus é um tipo de madeira que absorve bem. E aí, claro, se eu jogar água, ele vai absorver água. Mas e se eu jogar um produto químico que trate essa madeira, que faça uma proteção nessa madeira, vai conseguir entrar bem mais ali no interior da madeira em si. Então ele segura bem os produtos químicos de tratamento. Por isso que é uma das madeiras mais utilizadas nesse sistema. A gente consegue tratar ela bem superficialmente. E aí a gente vem para as etapas de montagem. Aí o que a gente vai fazer é um sistema bem similar com o que é feito no steel frame. Então, só para mostrar para vocês como que acontece o processo, deixa eu mudar a cor aqui para ficar um pouco melhor. Aí, a gente vai ter a marcação da madeira, então aonde que ela vai ser posicionada nessa minha base, né, nesse contrapiso ali que foi produzido. Aí eu venho fixação das barras horizontais, então barra horizontal inferior, barra horizontal superior. Aí eu vou colocar as minhas barras de montante, que são essas aqui, verticais.
Ok. E aí eu venho com as minhas últimas barras, que são essas barras diagonais que impedem esse movimento de rotação ali do meu painel em si. Elimino um pouco esse movimento, que são as barras de contraventamento, como essa aqui, tá? Só para vocês entenderem como que o painel, o sistema funciona. E aí, como que eu posso fazer a cobertura? Aqui também, galera, eu posso continuar com o mesmo material e montar uma cobertura com uma estruturação de madeira, né? Que vai ficar tudo igual e tal. São as estruturas de madeira que a gente mais utiliza, né? Dentro da construção. Mas eu posso trabalhar com uma estruturação, por exemplo, como aço. Também uma estrutura leve que pode ser utilizada aqui em conjunto com a madeira para fazer essa produção. Bem na boa. E aí a gente fala, então, né, estamos quase chegando no final aí da aula, das vantagens e desvantagens do wood framing. E aí a gente conversa um pouquinho sobre isso. Então, também, dentro das vantagens, é uma execução que independe da chuva, os painéis podem ser montados em um local abrigado e esperar o tempo passar para daí só posicionar. Então, a obra não precisa ficar parada, igual numa obra convencional. A distribuição das cargas também alivia as tensões, é uma estruturação mais leve em comparação com o concreto armado convencional, então vai reduzir o peso da estrutura em si que vai ser passado para as fundações, e aí, consequentemente, as minhas fundações precisam de menos material para serem produzidas, não precisam ser tão robustas e tal, posso trabalhar com isso. Maior durabilidade contra pragas, corrosão e incêndio, peraí. Ponto importante, ponto importante. Deixa eu mudar a cor. Ser tratado, galera. Então, para madeira, a durabilidade só funciona se ela estiver tratada, se ela estiver cuidada, senão degrada muito rápido, tá? Então, tem que ter um tratamento, né, em todos os elementos de madeira para conseguir resistir principalmente a essas reações com micro-organismos aí e as ações da umidade. Tem que ter o tratamento. Velocidade da execução, então vai ser uma execução mais rápida, né? Vai ser mais fácil de ser produzida ali dentro de um curto espaço de tempo. E a gente traz um dos aspectos aqui que é a melhor trabalhabilidade. Então, nas estruturas de wood framing, a gente tem, vamos dizer assim, uma possibilidade maior de trabalhar com elas do que a gente tem com o aço. O aço normalmente já está pronto, né? Os elementos aqui também, mas se no aço eu tiver algum problema de conexão e tal, é mais difícil de eu conseguir arrumar. Aqui na madeira a gente consegue trabalhar com ela mais fácil, claro, tem que ser uma equipe que sabe trabalhar com madeira e tal, mas a gente consegue resolver situações em obra mais facilmente do que com o aço, tá? Além disso, desempenho térmico e acústico elevado, desde que eu tenha o preenchimento dos meus painéis, então ter esse preenchimento. E aí sim entra um dos aspectos principais do wood framing, né, galera? E esse daí vem com força. Acho que vale a pena dar uma enfatizada nele, que é o aspecto da sustentabilidade. Aí sim, é um material natural que não traz impacto na sua geração e também é reciclável, é possível de ser utilizado, né, novamente, com outros formatos, ainda mantendo as suas características e tal. Então a gente consegue trabalhar muito bem dentro de todos os âmbitos da sustentabilidade com esse tipo de material, tá? Desvantagens. Quais são as desvantagens do wood framing? Mão de obra especializada, então, para todos esses sistemas modulares, né, a gente vai precisar de uma mão de obra que saiba o que está fazendo ou de uma empresa que esteja disponível para fazer esse tipo de processo. Restrição no número de pavimentos, então a gente vai ter uma restrição, né, não vai conseguir fazer mais do que 5 pavimentos, né, com esse tipo de estrutura, devido à leveza da estrutura e devido à sua resistência, tá? Então, como a gente comentou antes, o material madeira é um material já um pouco mais heterogêneo e tal, que não vai ter essa regularização entre as peças, e aí se eu passo de 5 pavimentos, esse tipo de resistência já começa a me preocupar, a me limitar um pouco.
Nós vamos ter dificuldade na fixação de elementos nas paredes e teto da edificação, mesma coisa que a gente conversou antes, né? Então, vou ter esse impedimento aí de colocar, de fixar elementos nas paredes sem um planejamento, sem saber disso lá no começo, né? Ou vai me dar muito trabalho para eu fixar isso depois, ou eu vou ter que fazer um planejamento inicial ali e manter aquele planejamento para eu não ter grandes problemas. E além disso, aqui nesse caso, galera, nós temos uma impossibilidade aí de mexer com layout também. Então, as nossas paredes de wood framing, elas são estruturais. A gente tem uma resistência mais limitada, consequentemente a estrutura, né, em si, ela vai ser importante como um todo para receber essas cargas. Lá no steel framing, a gente tem uma possibilidade maior de fazer essas movimentações, porque o resto da estrutura de aço consegue aguentar bem, caso eu precise fazer uma remoção de alguma parede e tal. Aqui já não. Aqui já tem que ter um cuidado, porque essa resistência não é tão grande quanto a gente pensa, tá? Tem que ter um cuidado em relação a isso. Deixa eu mostrar para vocês uma das obras que eu sei que foi feita inteiramente em madeira. E é atual, ela acho que é de 2016, 17. É uma obra de alojamento estudantil, galera, lá no Canadá, em Vancouver. Já tem estruturas um pouco maiores, mas o princípio é mais ou menos o mesmo. Aqui. Deixa eu subir ela para não ficar tão... Aí. Então, é uma estrutura assim, ó. Essa aqui é inteiramente feita em madeira. Ela é uma estrutura atual, então, né, não tem nem 10 anos aí. Ela tem mais do que 5 pavimentos, mas daí as estruturas já são mais robustas, né? Então, os pilares são feitos em madeira e tal. A gente tem um tipo um pouco diferente de estruturação que é feita com esse material. Mas só para vocês verem que a gente tem possibilidade, sim, de trabalhar com ele em estruturas um pouco maiores e tudo mais. Só que tem que trabalhar com dimensões, né, maiores, com um tipo de madeira que consiga resistir um pouco mais, mas tem como fazer sim, e está sendo feito exatamente para trazer esse aspecto da sustentabilidade mais forte, para dar essa utilização para o material natural. Está sendo explorado essa parte da construção civil também, tá? Esse empreendimento são vários dormitórios de estudantes de uma universidade lá em Vancouver, que foram montados aí novos para que eles tenham alojamento lá no local, tá? Só para mostrar uma estrutura em madeira para vocês. E aí a gente fala sobre algumas comparações só para fechar a aula de hoje, certo? Deixa eu pôr a minha cara aqui para baixo, daí eu já subo ela de novo. Aí. Opa. Pronto. Então, o sistema de light steel framing é geralmente mais caro, porque a gente tem o processo de produção e tratamento do aço, né, que a gente comentou antes. Então, é um material industrial que precisa de um processo de fusão e de moldagem ali, e aí isso vai trazer um reflexo no preço desse tipo de estrutura. Então, em comparação com o wood framing, ele vai ser mais caro pela sua produção. Então, em estruturas menores, o wood framing pode ser uma escolha mais conveniente, principalmente em relação ao orçamento, tá? Porque a dificuldade de moldagem e tal vai ser bem similar, mas em relação ao orçamento é possível que compense em relação ao steel framing, tá? É aquele lance daquele equilíbrio, aquela escolha, o que o cliente vai querer que seja trazido. A madeira do D-framing necessita de tratamento contra pragas e para impermeabilização. É completamente necessário para a gente ter essa durabilidade que a estrutura precisa. A gente não quer construir, né, uma edificação que vá dar problema aí no primeiro, segundo ano. Então, a gente precisa desse tratamento nos elementos de wood framing. Tem que ser feito.
Para o wood framing, existem limitações relacionadas às dimensões da madeira, porque é um recurso natural. Então, nem sempre eu vou conseguir as dimensões que eu quero. A gente trabalha com dimensões regulares para utilizar, né, nos painéis e tal, mas se eu precisar de uma situação diferente, tipo feito sob medida, vamos dizer assim, vai ficar um pouco mais difícil com a madeira, porque talvez eu não tenha o recurso natural para chegar nessas dimensões que eu preciso, tá? E aí, a última, apesar de ter um gasto ambiental maior, né, mais elevado aí, o aço é completamente reciclável, reutilizável, por isso que a gente traz esse aspecto da sustentabilidade quando a gente está falando do steel framing. É dentro dessa caixinha que ele entra, de ser reutilizável, não de ser um material que não gera, né, não gera gasto ambiental aí em relação à produção. É para sua reutilização. Então, saber fazer essa separação aí entre os dois elementos. Dúvidas, meu povo? Tranquilo? Tranquilo. Tá joia? Professora, Oi. em Ponta Grossa tem alguma empresa que faça esse tipo de construção? Então, que eu saiba do wood framing, eu não tenho conhecimento. Aqui em Ponta Grossa. Entendi. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Vamos dar um... Ponta Grossa. Prof, Oi. tem uma empresa em Campo Largo que é muito boa, assim, e a madeira deles já vem toda preparada, assim, você não precisa se preocupar com os tratamentos. Tipo, eles oferecem toda a madeira preparada, projeto e a montagem também. Nossa, Não que lembro legal. o nome agora, vou pesquisar, mas tem. Uhum. Pelo que eu vi em Ponta Grossa, não tem. Mas é bom saber que tem uma próxima, né? Campo Largo aí já dá para ir conversando, né? Bem legal eles fazerem todo o tratamento, montagem, tudo. É bem nesse estilo que a gente quer, né? Um negócio que venha mais pronto. Sim, é prático, né? Porque eles já dão a mão de obra, né? Sim, que é uma E o preço dificuldade. bem acessível, assim, não é aquele preço exagerado. Entendi. Não, que jóia. Se você achar o nome, manda ali no grupo pra gente depois. Vou pesquisar o nome. É que uma pessoa conhecida fez uma casa com eles e aí por isso que eu sei, mas eu não lembro o nome. Uhum. E em comparação com aço, assim, compensou o preço. E pelo fato da construção ser muito rápida e como eles fornecem mão de obra, foi tipo, em um mês, assim, a casa estava pronta. Você vê a diferença? É bom saber esses parâmetros de tempo pra gente poder dar de exemplo depois. Bem legal. Se você puder trazer o nome, daí a gente já fica ciente de onde que tem, né? Ok. Joia? Mais alguma dúvida, galera? Mais alguma questão? Tá tranquilo? Tudo tranquilo. Tranquilo, Joia. professora. Galera, então, o que eu ia passar para vocês hoje era isso. Eu não vou avançar, porque daí a gente entra na aula 3. A aula que vem, a gente vai falar, então, sobre os elementos pré-moldados e pré-fabricados. E aí a gente finaliza com um exercício que vai valer um pouco mais, fechando o pensamento sobre os três tipos de sistemas. Então, steel framing, wood framing e também o sistema de pré-fabricação, tá? Daí a gente fecha com um exercício mais completo. Então, hoje é uma sexta-feira incrível em que eu não deixei nem atividade. Vocês só podem gostar muito de mim aí e tal, porque feriadão e vocês não têm nem atividade para fazer. Uhul! Sextou, galera. Nós agradecemos, professor. Não é? Galera, aproveitem fim de semana, feriado, descansem, tá? Essas primeiras semanas são pesadas para vocês, pra gente. Então aproveitem para dar uma descansada, uma relaxada legal, beleza? Eu vou fechar os vídeos e aí eu já coloco no YouTube e mando para vocês ali no grupo. Mas estão dispensadíssimos. Vão descansar, ótimo fim de semana para todo mundo. Obrigada, professora. Obrigado, prof. Tchau. Obrigada. Bom fim de semana, gente. Bom descanso. Tchau, tchau, professora. Tchau. Tchau. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, Pro. Obrigada. Tchau. Obrigada a vocês. Deixa eu parar aqui.